portanto, o André Morteira, que é mais um dos colegas da equipa do projeto Remilitar, agora vai fazer a sua comunicação. Vamos cá ver. Individual Firearms. Pronto, tu vais fazer em português, em falar em português, suponho, porque o Marco Melo já cá não está. Não, tinhas-me pedido. Vais em inglês? Então vais fazer em inglês, tudo bem. O Marco, entretanto, saiu. Não há crise. Vai ser um pouco irónico, não é? Portanto, isto, no fundo, o programa no início estava para ser mais ligado ao armamento, na parte da tarde era mais ligado ao texto, e, portanto, isto está assim um bocadinho salpicado em função dos horários de cada um. Portanto, vamos agora depois do Marco Merlo, mas no fundo calha bem. A seguir às armaduras do Marco Merlo, vamos falar das armas de fogo. Então... E só agora uma questão, quer dizer, no fundo ainda melhor fica, porque nós tínhamos pensado em termos de organização, mas como o nosso projeto é um projeto de entretecer exatamente a ligação entre texto e imagem, no fundo, esta ligação entre até este tipo de comunicações fica, acaba por traduzir o próprio espírito do próprio trabalho, não é? Exatamente. Portanto, no fundo, como os planos militares nunca seguem o que estava estabelecido previamente, às vezes a prática acaba por ser amiga do resultado. E então vamos ver agora este entrelaçar do texto e da imagem com o André. Podes começar, André. Ok, obrigado. Estão a ver o PowerPoint? Sim, sim. Ok, pronto. Pronto, como eu disse, vou falar em inglês, não é? Mas é um pouco irónico, quem se crê que já só há portugueses a ver, mas não há de ser nada. E pronto, quero só frisar também que isto é um work in progress, portanto não é nada acabado, são umas impressões que eu vou partilhar convosco e vai ser um texto lido, portanto. Ok, vou começar. Handhelds or individual firearms are an almost uncovered subject in the military history of the Portuguese in Asia. This might seem paradoxical in view of the fact that so much has been made of the importance of gunpowder weapons for Portuguese expansion in Asia and for European expansion outside Europe in general. The Portuguese case has been important for some well-known historians who argued for an early European military superiority based on gunpowder weapons. This was, of course, the case of Geoffrey Parker, who devoted it some space in his famous book on the military revolution. Yet, what Parker and others focused on were, for the most part, the classical and better-known episodes of Portuguese military history in Asia, mostly naval battles on the open sea and sieges of coastal fortresses. These are the central events on what is still the standard narrative of the Portuguese domains in Asia, the so-called Estado da Índia, or State of India, which, despite its misleading names, stretched from Mozambique in East Africa to China and eastern Indonesia. The narrative states that the way the Portuguese found to counter their numerical inferiority was, at sea, the use of full-rigged ships heavily armed with artillery, and, at land, the building of coastal fortresses that could be supplied by sea and defended from the multitudes outside by the same artillery that made Portuguese ships superior. That is, in both cases, gunpowder weapons were indeed crucial, but these weapons were cannons, not individual firearms. Behind the ramparts of fortresses and the bulwarks of ships, arquebuses and muskets played only an auxiliary role in relation to artillery, or so the narrative goes. This focus on ships, fortresses, and cannons made the Portuguese case, for the most part, a good fit for the Geoffrey Parker model of military revolution, which was based on these elements, along with changes in the use of firearms brought about by volley fire tactics. Firearms and volley fire tactics, of course, had been at the center of the first military revolution model, put forward by Michael Roberts in the 1950s. And like Parker, if Roberts had ever looked at the Portuguese case in Asia, he would not have found much that could be of interest to him. Due to their small numbers, the Portuguese shied away from great field battles, where presumably the importance of firearms would have been bigger. Infantry actions by Portuguese troops tended to be hit-and-run affairs, often carried out in quick amphibious operations.
While arquebusiers were always present, they did not operate in close coordination with bodies of pikemen in the tight, disciplined formations favored in Western Europe. This type of irregular warfare was not propitious to the development of folly-fire tactics. Non-operational factors may have also played a part, namely the widespread practice of having Portuguese soldiers maintained as dependents of rich noblemen, rather than serving in a proper standing army. That made the regular drilling of troops more difficult and favored loose chain of command structures and loose discipline in general. The 16th century saw a series of failed attempts by Portuguese upper commands to develop a so-called ordnance system, that is, mixed formations of pikemen and arquebusiers with a strong hierarchy of command and regular training. All this has been responsible for a certain bad reputation of Portuguese infantry in Asia, which historians have found lacking in discipline when compared to the models prevalent in Europe. It is sometimes assumed that this bad reputation was created by later Eurocentric historians, but it should be noted that it was also very much a current opinion at the time among certain Portuguese sectors. Military Eurocentrism was a persistent sentiment in the period in Portugal. While the country succeeded in building a considerable colonial empire in the 16th century, it did so while staying away from conflict in Europe. This set it apart from similar European early modern colonial powers, such as Spain or the Netherlands, and it created a curious sentiment of insecurity regarding its feats of arms outside Europe. In the 17th century, authors such as Luís Mendes de Vasconcelos and Dom Francisco Manuel de Melo pioneered the notion that the Portuguese had lagged behind their European neighbors in military terms by waging wars exclusively outside of Europe. But in the 16th century, Portuguese voices already denigrated the feats of their countrymen in India by disqualifying their opponents there as, this is a quote, naked and armed little black men. This curious inferiority complex might be of interest to historians researching the roots of military Eurocentrism. For now, however, I only wish to stress that the focus on naval and siege warfare, on the one hand, and the bad image of Portuguese infantry, on the other, are responsible for a generalized lack of interest in individual firearms in the history of the Estado da Índia. While preparing this paper, I was thus confronted with an almost complete lack of reliable studies on the topic. Whether the importance of firearms to the Portuguese was as limited as the traditional view assumes is something that needs to be investigated further. For instance, it seems difficult to explain the consistent high demand for these weapons on part of the Portuguese. In 1502, in the first known list of Portuguese weaponry in Asia, firearms still came behind crossbows, although not by much. Yet, 25 years later, crossbows had already become marginal, and the viceroy at the time wrote to Lisbon asking insistently for more firearms. He was sent around 300, and he still found it little. Note that by the time, the Portuguese already had firearms manufacturing facilities installed in Asia for some time. As a matter of fact, when they conquered Goa in Western India, they found that local iron workers could produce firearms as good as those made in Bohemia, in Germany. Still, they kept asking Europe for more. Half a century later, they were sent more than 800. So, if their importance was so limited, why did they need so many of them? Historians have a tendency to value what may look revolutionary in retrospect. This has been the case with Portuguese ships, fortresses, and artillery in the 16th century. But the fact that individual firearms, on the contrary, were not used by the Portuguese in a similarly innovative way does not mean that they were not effective on their users' own terms at the time. On this matter, I partake Jeremy Black's ideas about fitness for purpose being the best standard to measure military effectiveness,
not fitness to evolutionary models. Also, we are assuming these weapons were not used in a more innovative way because that is what everyone has always said. I've already pointed out, however, that the subject has not been studied satisfactorily. For the moment, some intriguing little-known sources seem to paint a more complicated picture. Following an indication of Luís Costa e Sousa, I recently came across a little-known Portuguese military treatise written at an uncertain date before 1578. Little is known about its author, Martim Afonso de Melo, other that he served as an infantry officer in Asia and in Morocco. He was thus a typical representative of the Portuguese military class, which, where firearms were concerned, is supposed to have lagged behind its more advanced counterparts in Western Europe. Yet, the treatise contains a striking description of what seems at first to be volley fire tactics. There follows a short extract in a still very clumsy translation. One way of fighting with arquebuses is by having a first line come out together and shoot. Then, when it retreats, a second line goes and takes its place. The line retreating takes cover behind the pikeman to reload. Then, when the second one retreats, a third one comes out and takes its place. In these ways, there is always one line retreating and another one taking its place. And thus there is always a whirlwind of fire, but the lines must always wait for another. Now, we need to compare these with other sources to say something more definitive. I plan to do that in the published version of this paper. We know that only in Europe there are claims for at least Spanish and Ottoman precedents in the discovery of volley fire before its use by Dutch troops by the end of the 16th century. If this text is indeed describing a volley fire technique, then it will show that there were also Portuguese officers in Asia aware of this type of tactic, although no traces of its implementation are known to us. My point for the moment is only to stress again that this is a little studied subject and that, despite traditional assumptions, the military history of the Estado da Índia might have something interesting to tell us about the history of individual firearms. After all, not only fortresses, cannons, and ships. Another example of this is the history of the Portuguese presence in Sri Lanka. As I've said before, the Estado da Índia consisted mostly of a network of fortified coastal enclaves spread out from East Africa to South China and the Malay-Indonesian archipelago. Sri Lanka, however, was an exception because of the extensive territorial domains acquired by the Portuguese on the island around the end of the 16th century. There, they lived in an almost permanent situation of warfare with the inland Sinhalese kingdom of Kandy first, and afterwards with the Dutch East India Company from 1638 on. It seems Portuguese infantry there got out of its fortresses much more than was its habit in Asia. But then again, the subject has never been properly studied, and it remains a minefield waiting to be explored. I just want to call your attention to an interesting detail, among others. The subcontracting of the manufacture of arquebuses and muskets and lances to a network of local iron workers in a string of villages in iron-rich regions in the hinterland. Production was never very high, no more than around 250-300 firearms every year in the 1610s and the 1620s. Portuguese authorities at Goa were sure that the iron workers could and did produce more, but that they smuggled the rest of the weapons by exporting them to South India, with the collusion of Portuguese high officers in the island. It is certainly interesting to see the Sri Lanka interior turned into an exporting center of firearms when we think that it was a region without any experience of these weapons when the Portuguese first visited it. That was at least the version of some Portuguese sources.
They also regretted bitterly that they had taught the local Sinhalese to manufacture and use these new weapons, giving them the instruments to fight back later Portuguese attempts to subjugate the interior of the island. To sum it all up, individual firearms have been a very neglected subject on the history of the Portuguese in Asia, in its more restricted sense, that is, the history of the Estado da Índia. That much is easy to conclude. Having said that, Portuguese firearms and Portuguese arquebusiers were not employed exclusively by the Estado da Índia. Both found a market in several parts of Asia. In certain cases, they have attracted far more attention. I have mentioned how Geoffrey Parker focused on Portuguese ships, fortresses, and cannons in his influential book on the military revolution. But he was also very impressed with the adaptation and development of the arquebuses brought by the Portuguese to Japan. For him and for others also, Japan appeared as an extreme case of important transformative effects brought about by firearms of Portuguese origin. It is tempting to compare this kind of transformative effect with the supposedly limited role of firearms when employed by the troops of the Estado da Índia proper. Portuguese reluctance to get drawn into warfare on the open field would have limited their firearms development potential, and others would have been better at taking advantage of this potential, as in Japan. On the other hand, I have argued in this paper for the need to revise traditional assumptions about the lack of importance of firearms to the Portuguese. So perhaps this opposition is a bit too simplistic. Anyway, one last point is that while Portuguese arquebusiers remained in demand in many places, they do not seem to have been in no way indispensable to the dissemination of their firearms, as is clear in the cases as distinct as the Sri Lanka and the Japanese cases. And that is all for now. Thanks. Okay. Obrigado, André. André, Diga. só uma questão, é que em determinada altura houve ali uma questão, portanto, complicada relativamente à questão da utilização dos arcabusos, portanto, no Japão. Se calhar depois, então, na parte final, poderia retomar isso, portanto, se calhar, o que é que acha? Foi só, eu senti isso, que eu não consegui perceber, na questão relativamente ao Geoffrey Parker, mas se calhar depois no final, o que é que acha? Pode retomar essa questão no diálogo, porque eu também penso que foram só segundos que não se ouviu, foi assim não um bocadinho. Sim, tá pronto, não é? Portanto, penso que depois até poderá ser um tópico de discussão. Peço desculpa só, Luís, eu percebi isto no meu... Por acaso não. Não? Então, olha, então se calhar foi problema meu, André, peço desculpa então. Se calhar vou-lhe pedir para apresentar o Paulo, conhece melhor o trabalho do Paulo do que eu. O que é que acha? Tudo bem, não, mas... Tudo bem? Exatamente, não, o Paulo foi um pouco chamado para este nosso encontro, porque este balanço também é no fundo um balanço de não só de ponto de chegada, portanto, àquilo em que nós estamos a trabalhar agora, não é? E agora, no sentido de publicitar exatamente esses outputs, portanto, no final do próprio projeto, mas também de ponto de partida para o trabalho que queremos fazer a seguir. E há uma dimensão que é uma dimensão importante, que é a questão da dimensão diplomática e dos textos diplomáticos e da forma de trabalhar esses textos diplomáticos. E o Paulo tem trabalhado muito a questão da correspondência e a questão dos relatos, portanto, em circuito fundamentalmente europeu, portanto, situando-se mais numa centralidade europeia, e, portanto, foi nessa perspectiva que nós, ou melhor, nessa sua sequência de trabalho que nós pedimos ao Paulo para poder estar connosco e para apresentar, portanto, também um pontapé de saída de um outro vetor que se calhar vamos ter que analisar, não agora, neste trabalho, mas que queremos analisar numa imagética bélica que será, ou no imaginário bélico que será o continuar, portanto, deste nosso projeto. E, portanto, passava a palavra exatamente ao Paulo,
portanto, para ele nos apresentar a sua comunicação. Olá, bom dia a todos, bom dia, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade e o convite feito pela professora Ana Paula Velar e Luís Fonseca para participar neste workshop. Eu vou falar, portanto, como a professora apontou, de um documento do início do século XVI, que foi redigido em 1521 e que se refere a acontecimentos que tiveram lugar em Itália entre 1510 e 1517, por um agente não oficial do quarto Duque de Bragança, Dom Jaime, e, portanto, é um texto que é um misto de relato de viagem, de relatório, missiva diplomática, porque, de facto, ele está em missão, todas as hipóteses apontam para aí, ele está em missão, mas como agente não oficial, portanto, atuando nos bastidores. E, nesse sentido, estamos perante um documento que foge àquela frieza do documento oficial e onde o autor explana livremente as suas opiniões e o que, de facto, lhe tocou, quer em termos emocionais, quer em termos políticos. E isto era uma informação preciosa, porque Dom Jaime fazia parte do Conselho do Rei e era uma alta figura, não é? A segunda maior casa senhorial portuguesa à época. Portanto, o texto contém largas passagens que são representações das guerras de Itália, portanto, nas quais o autor assistiu pelo menos a 2 conflitos. São esses 2 conflitos, acima de tudo, que eu vou falar, porque o documento no fundo, demonstra a luta pela hegemonia na Europa de 2 grandes potências, a França, vencedora da Guerra dos 100 Anos, e a Espanha, que está, digamos que, a crescer. Tanto que interferem vários monarcas, 2 papas, o Carlos V, primeiro Carlos de Espanha e depois Carlos V. É um documento em termos políticos muito, muito aberto. E, no entanto, só se refere a 7 anos. Nestes 7 anos, no documento são referidas diversas batalhas, por exemplo, a batalha por Bolonha, que teve um grande impacto, e digamos que são batalhas que foram marcantes na mentalidade militar e não só coeva, mas que, apesar de tudo, eu vou-me concentrar apenas em 2 delas, a Batalha de Ravenna, em 1512, e a Batalha do Marignano, em 1515. E depois, num conjunto de aspectos, eu vou compartilhar aqui a tela, senão eu peço imensa desculpa porque eu não consigo expandir o PowerPoint por forma, portanto, ele vai ter que ficar assim. Portanto, falamos das guerras de Itália, não é? Onde no documento nota-se isso, há um espírito de que a guerra não tem fim e, ao mesmo tempo, existem várias representações de novas táticas, novos métodos e, acima de tudo, de uma nova mentalidade na arte e na técnica de fazer a guerra. Portanto, vou começar pela Batalha de Ravenna. A Batalha de Ravenna, portanto, responde a um conflito, entre o rei francês Luís XII e o Papa Júlio II. Portanto, e no fundo tem em vista acontecimentos que vão culminar no 5º Concílio de Latrão, não é? O maior dos concílios ecuménicos medievais, foi convocado pelo Papa Júlio II, que foi continuado pelo Papa Leão X e que visava, entre outros objetivos, estabelecer a reforma da Igreja. Portanto, tudo isto tem a ver com um conjunto de cardeais cismáticos, que eram cardeais pró-França e que, no fundo, rebelaram contra Júlio II, acusando de que ele não cumpriu as promessas que fez quando foi coroado Papa. Portanto, esta batalha o que demonstra, entre vários aspectos, acima de tudo, demonstra como a Itália, no período das guerras de Itália, não é? Que é um período longo, como a Itália é um verdadeiro laboratório onde se experimentam todas as formas políticas conhecidas à época, desde a República, o Principado, o Senhorio, tudo o que se possa imaginar, a monarquia no Sul. E, além disso, se do ponto de vista cultural e civilizacional, digamos que é uma civilização brilhante, que está a explodir, digamos assim, mas em termos de políticos tem muito de feudal, porque a Itália só tem unidade para quem está de fora, para quem olha de fora, internamente é uma verdadeira manta de retalhos. Aliás, como vocês podem ver no mapa, isto são apenas alguns partidos no ano em que começam as guerras de Itália, em 1494. Portanto, o que nós deparamos nesta batalha, na descrição, que é uma descrição muito emotiva e até com pormenor,
mas acima de tudo eu apelo para a questão da parte emocional, até porque é um tema novo, hoje que está um pouco na moda, mas que é muito importante. O autor descreve com muito rigor e critério as emoções decorrentes da batalha, durante e no pós, as emoções de quem está à espera em Roma do resultado, por exemplo, dos vários partidos, das várias figuras envolvidas, nomeadamente o Papa. Mas o que mais sobressai desta batalha é a descrição de que, no fundo, estão em confronto duas eras e dois paradigmas de fazer a guerra. É uma era que terminou, que está a terminar, e outra que está a começar, e elas confluem aqui. Há um momento emblemático que eu coloco aqui, até aqui na descrição, que é, no início da batalha, o comandante francês, que é Gaston de Foix, que tinha o sobrenome de o Relâmpago de Itália, pelo seu desempenho na Batalha de Bolonha que eu referi, e não só, e este Gaston de Foix, no início da batalha, envia um convite para um duelo individual ao vice-rei espanhol, que liderava as forças papais, e o convite é aceito, entrega-lhe o penacho, o criado devolve o penacho, e o vice-rei nomeia o seu melhor cavaleiro, que é o prior de Messina, e para os dois se encontrarem no campo de batalha para um combate individual. A questão é que este combate nunca chega a acontecer, porque são ambos abatidos a tiro, portanto, pela infantaria, digamos assim, por uma nova arma, e de uma forma completamente divergente do código de valores que está associado à sua forma de combater e, no fundo, que estava na base daquele convite. Quer dizer, para aquele duelo, portanto, aquela batalha medieval em que quem está na contenda encontra-se e combate, acima de tudo, com pessoas do seu nível social em combates individuais, aqui altera completamente, porque quem acaba por matar, digamos, os dois cavaleiros são peões anónimos, completamente anónimos, são espingardeiros, portanto não... E isto é, do ponto de vista simbólico, há toda uma nova linguagem que é destacada na descrição da batalha. Por outro lado, o autor destaca com grande, digamos, com grande veemência a questão das novas armas, as novas figuras no campo de batalha, portanto, a infantaria, a artilharia e os sapadores, o que é um aspecto muito importante e que depois surge, a figura do sapador vai surgir mais vezes no documento em relação a assaltos a fortalezas. Portanto, estas novas forças, nomeadamente a infantaria e a artilharia, vão desempenhar um papel decisivo no campo de batalha, cabendo a vitória aos franceses, e revela toda uma nova lógica quer no armamento, quer na tática. Nós vamos ver aqui mais imagens. Eu vou passar só para, nesta descrição, nesta imagética, digamos, da Batalha de Ravenna, nós podemos ver a questão das alabardas, a questão da infantaria, também a questão da cavalaria, e não deixa de ser curioso porque estamos ainda esta batalha tem lugar em 1512, portanto é mesmo um período de transição, e as guerras de Itália são exatamente isso, no fundo são uma transição do mundo medieval para o mundo moderno, nomeadamente no campo militar. Nós podemos ver o tipo de armamento que está na imagem, a forma de combater, mesmo o tipo de lanceiros, é toda uma nova forma de combater e uma nova estética até. Isto é uma representação já romântica, 800ista da morte de Gaston de Foix, e tenho aqui outra representação da Batalha de Ravenna, que esta então demonstra muito bem a forma como as coisas decorreram. Sendo que há aqui alguns aspectos que eu depois vou falar mais à frente, a questão das fortalezas e a questão das consequências da guerra. No entanto, gostaria de chamar a atenção para o fato de que os franceses têm uma vitória, mas ainda assim não têm uma vitória retumbante. E, na sequência da batalha, são expulsos de Itália pelos suíços. Portanto, a questão dos mercenários, a questão do mercenário versus soldado da milícia, e que é uma questão muito importante, que há um texto que é coevo deste período, não é? No fundo, o Príncipe, em termos de ter sido redigido, o Príncipe Maquiavel, que dedica precisamente um capítulo à questão de expulsar os bárbaros de Itália, e que passa também pela questão de não contratarem mercenários, porque tem consequências muito penosas para a população civil, para o território e também para o campo de batalha, e investir-se mais nas milícias próprias de cada cidade, porque a Itália é um manto de batalhas, como eu disse, e no fundo temos aqui cidades, quase cidades-estado, que lutam umas contra as outras.
O papel dos suíços, depois, é um papel determinante, porque eles vão ser decisivos no final para expulsarem os franceses de Itália, apesar deles terem vencido a Batalha de Ravenna, e vão ser decisivos para a batalha que vem a seguir, que é a Batalha do Marignano, que é a segunda que eu vou falar, que já tem a ver com outro rei, portanto, Francisco I, e sendo que Francisco I é um monarca verdadeiramente simbólico deste período de transição. Aliás, o documento tem uma passagem em que o autor refere que este século de tantas pompas e vaidades, este transitório século, ele tem a noção de que o século que está a descrever é de mudança e de viragem. Nesta Batalha do Marignano, que se volta a colocar a questão das novas armas e os novos protagonismos no campo de batalha, temos aqui um caso simbólico. O Francisco I, o rei francês, que é o rei do Renascimento francês, o rei que todos conhecem, o grande adversário Carlos V, portanto é um rei já virado para uma nova época, no entanto, e como se pode ver no seu túmulo, na sua tumulária, é um rei que combate à maneira medieval. É um rei que combate de armadura, com lança, na primeira linha, ele está aqui representado, e aliás acaba por ser feito depois prisioneiro na Batalha de Pavia, precisamente pela forma como combate, e é um rei que está entre dois mundos e que simboliza muito bem o que se vai passar nesta batalha. Uma batalha onde a infantaria suíça é derrotada, portanto perde aquela invencibilidade mítica, mas há uma passagem muito curiosa porque a dado momento o autor diz que está numa estalagem perto do campo de batalha e isto no final, a Batalha de Marignano foram 2 dias, no final do primeiro dia ele na estalagem descreve a forma como os combatentes suíços que lá estavam choravam copiosamente pela morte dos companheiros nesse primeiro dia de batalha que tinha sido uma carnificina. Entretanto, no segundo dia o autor volta à mesma estalagem, mas esses combatentes suíços já não estão lá também. Portanto, por outro lado, em relação a Francisco I, temos aqui uma questão muito importante, que é o Francisco I, à época, tem uma ousadia de combater de uma forma, quer dizer, há uma passagem num texto, numa correspondência relacionada com o Francisco I, em que ele refere que a razão para esta Batalha de Marignano, Francisco I passou os Alpes e apanhou as forças papais completamente de surpresa, porque apanhou-as pelas costas. Agora, e a referência que é feita é em relação ao Aníbal, o africano, quando combateu contra Roma. A questão foi que Aníbal passou os Alpes com os elefantes e assim apanhou desprevenidos os romanos, e Francisco I faz exatamente o mesmo, mas com um gigantesco exército de sapadores, por forma a permitir a passagem de armas de canhões, né? Portanto, de armas de fogo já de grande calibre, por forma a passar os Alpes com essas forças. E o que é facto é que esse caminho ainda hoje lá está, esse caminho ainda hoje é visível. Em termos de cultura material, até acaba por ser uma representação curiosa porque perdura, e isto foi muito em relação às memórias de Francisco I, esta Batalha de Marignano e os momentos que antecedem essa passagem dos Alpes, num período em que o clima era terrível, era difícil, é um ato verdadeiramente ousado. Portanto, é um rei entre dois períodos, entre duas formas de combater. Ele, no campo de batalha, em termos táticos, ele defende as novas armas e o seu papel, no entanto, ele próprio a combater ainda é um cavaleiro medieval. E mais uma vez, na Batalha do Marignano, os franceses voltam a vencer, desta vez vencendo de forma decisiva os suíços, e os acontecimentos culminam na Concordata de Bolonha, no ano seguinte, em 1516, onde Francisco I assina um tratado com o Papa Leão X. Ora, o próprio Papa Leão X aqui é uma figura curiosa que já vamos falar um pouco mais à frente. Eu já agora coloco só mais esta é a representação total da Batalha de Marignano. Temos aqui a figura dos mercenários, neste caso são os langnetes alemães, os lanceiros. E chegamos ao ponto 3, que eu gostaria de focar, que são a guerra e inovação tecnológica dos sistemas defensivos e a arquitetura militar. Neste documento, o autor refere, por diversas vezes, a forma como em Itália surgiam novas formas fortificadas portanto, de arquitetura militar. E o que faz todo o sentido, porque depois Dom Jaime vai promover algumas dessas formas em Portugal e vai aplicá-las. Isto é apenas um aspecto muito curioso, porque, por exemplo, em Bolonha, e mesmo em relação ao Castelo Sant'Angelo, são referidas várias vezes no documento momentos de cerco onde, de facto,
as novas configurações da arquitetura militar já se desligam completamente daquela muralha vertical e com as ameias do mundo medieval e aponta para contrafortes, para todo um novo, com novas linhas de tiro, todo um novo sistema que passa a vigorar. Entretanto, no ponto 4, gostaria de referir aqui uma questão que era os mercenários versus a milícia urbana, que, como eu disse, que é uma questão que é retratada pelo Maquiavel e que o autor dá muita atenção no seu texto, porque, como ele de facto diz, a Itália é um território altamente devastado, as populações civis sofrem imenso porque os mercenários simplesmente combatem pelo dinheiro. Aliás, há um momento muito curioso em que o autor destaca que, antes de uma batalha, o vice-rei de Espanha vê-se perante um dilema que as suas forças contra mercenários alemães, os langoneses, antes da batalha querem ser pagos e então apenas gritam Gelta, 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 que é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ao passo que as forças espanholas lutavam mais pela honra e tinham uma postura completamente diferente, quer no campo de batalha, quer nos momentos que antecediam. Eu aqui realço que no documento a classificação de espanhol refere-se a todos os ibéricos, portanto à Península Ibérica, muitas vezes alguns são portugueses, por vezes refere-se de facto só àquilo que serão os espanhóis, que são os castelhanos, digamos assim, mas na maioria do texto aparece um português que é o Tino, o capitão de cavalos ligeiros, portanto a classificação de espanhol engloba todas as forças da Península Ibérica. Há um novo horizonte que quer na Batalha de Ravenna, quer na Batalha do Marignano, e está relacionado com o tema das emoções, que é retratado, que se relaciona com a questão da carnificina. As consequências da nova forma, da nova arte de fazer a guerra, já não têm muito a ver com o passado. Quer dizer, a devastação é brutal, porque eu recordo, por exemplo, no início das guerras de Itália, quando Carlos IX de França chega à Itália e aparece com novos com canhões que ninguém conhecia, digamos assim, e a devastação no campo é tal que impressiona os grandes cronistas da época e que deixam, pronto, no fundo, isto é uma imagem que vai perdurar, é uma representação da guerra que é muito vincada e que, por vezes, eu relaciono, agora é um anacronismo, dando um salto no tempo, com a descrição de um general inglês nas trincheiras, onde ele diz, na Primeira Guerra Mundial, que isto não é guerra porque não se consegue ver o inimigo, matamos imensa gente e isto não é guerra no sentido clássico e honroso da batalha. Portanto, os valores da guerra estão também a mudar. Não são só as novas armas, as novas técnicas, os próprios valores, que, como eu disse, na Batalha de Ravenna tem aquele grande símbolo, que é o facto do comandante francês e o melhor cavaleiro das forças papais nem se combatem aceitam como um combate individual, à maneira medieval, com toda a sua imagética, com a heráldica, mas eles nunca se chegam a encontrar porque são abatidos. Aliás, a descrição final da batalha e dos prisioneiros, nota-se que quem está vivo e quem não está, e a morte devido a armas de fogo é um dado incontornável. Esta representação da Batalha de Marignano é das mais esclarecedoras e, por outro lado, portanto, as tais consequências da guerra que afetam também os civis, porque os saques nas guerras de Itália são constantes, sobretudo feitos pelos mercenários, não é? E a devastação em geral do território italiano. Aliás, basta ler o Príncipe para perceber essa angústia que os italianos sentem pela maneira como o seu território é devastado, pela passagem constante de forças estrangeiras que, no fundo, são mercenários, são contratados, italianos verdadeiramente eram apenas os condottieri. Outro ponto, a questão da intervenção dos prelados na guerra. Eu saliento aqui duas figuras, o Papa Júlio II, que está relacionado com a primeira batalha, portanto, a Batalha de Ravenna, em 1512, sendo que o Papa Júlio II aparecia no próprio campo de batalha de Armadura, na Batalha de Mântua, combate na primeira linha em pleno inverno, e Lutero, em 1510, quando chega a Roma, fica muito espantado quando vê uma comitiva a passar, e nessa comitiva passa um cavaleiro em armadura, completa, esse cavaleiro é o Papa Júlio II. Portanto, ao lado temos Matheus Schiner, que é o cardeal suíço, que o Papa Júlio II nomeia para ir à Suíça contratar, portanto, para ir à Confederação Helvética contratar mercenários para os darem na tal Batalha de Ravenna. Eles chegam, ajudam, já chegam no final, portanto,
já não conseguem resolver a sorte da batalha, que fica para os franceses, mas depois, durante os meses seguintes, conseguem expulsar os franceses de Itália em vários confrontos menores. Portanto, esta é uma questão importante. O próprio Papa Leão X, que não era um Papa guerreiro, aliás, o Papa Júlio II já agora tinha como sobrenome o Papa Guerreiro ou o Papa Terrível, e foi assim que ele ficou conhecido, pela sua constante paixão e devoção e intervenção nas linhas de combate. Mas o Papa Leão X, que está fora desse quadro, no entanto, aposta constantemente na questão da guerra. Tanto durante o seu pontificado temos vários momentos, a anexação do senhorio de Siena e, acima de tudo, a Guerra de Urbina, a Segunda Guerra de Urbina, em 1517, onde o Papa Leão X tudo faz para contratar mercenários, até utiliza uma expressão que são as manhas não lícitas, que foi uma expressão que ficou associada ao Papa Leão X, que eram manhas não lícitas na forma como preparava os confrontos militares. Isso aconteceu na Batalha do Marignano e depois na Segunda Guerra de Urbino, porque o Leão X mudava de campo completamente. O Leão X proclamava aos quatro ventos que era pelas forças espanholas, portanto, pelo vice-rei, e, no entanto, a sua grande devoção, até porque ele é um Médici e a Casa de Florença é pró-França, e, no entanto, ele apoia sempre, como se viu depois na Concordata de Bolonha, apoia sempre o partido francês. No ponto 7, gostaria de destacar neste documento a questão da guerra justa, guerra injusta. Portanto, a guerra justa é que é feita contra o grande inimigo da época, que é o outro religioso, o turco otomano, neste caso, e a guerra injusta é a guerra feita entre cristãos. Existe uma missiva, onde um breve que o autor copia, portanto, o autor tem acesso a este tipo de documentação e copia para o seu documento, um breve do Papa Júlio II, na altura... Convém concluir, desculpa lá. Sim, vou já concluir. Em que, portanto, o Papa Júlio II classifica o rei francês, portanto, Luís XII, como um rei que vai contra a Santa Madre Igreja e, dessa forma, está a praticar uma guerra injusta, porque, à época, pretendia-se fazer uma nova cruzada contra os otomanos. Uma cruzada, aliás, que o rei Dom Manuel pretendia liderar. Depois, este documento, em termos militares, tem ainda uma preciosidade, que é a questão de olhar o outro europeu pela guerra, nomeadamente o otomano. O otomano não conhece a derrota ainda neste período, é imparável, e o que é facto é que ele já é um europeu, está em território europeu, e a forma como é representado, quer o otomano, quer os cristãos que combatem com ele na marca, na linha de defesa, nomeadamente os húngaros, em termos de identidade e de exercício da autoridade, é uma passagem muito interessante. Por exemplo, no caso dos húngaros, porque se vestem combatem os turcos, mas vestem-se à turca, convivem com eles e estabelecem relações comerciais com eles. Portanto, finalmente, o ponto 9, para concluir, é que neste momento temos um conjunto de identidades da Europa num mundo em transição, onde há continuidades, confrontos e rupturas. E aqui chamo a atenção, mais uma vez, para a questão do mundo otomano e do mundo cristão a leste, que convive de forma muito próxima com o otomano, da mesma forma que já tinha acontecido em séculos anteriores na Península Ibérica. Obrigado. Então, agora, obrigado, Paulo. Então, agora concluímos e passamos ao nosso debate, não é? Eu não vejo aqui ainda nenhumas questões. Eu gostava de colocar duas questões. Portanto, a primeira, e só para dizer que nós vamos concluir exatamente ao meio-dia e meia hora, portanto temos estes cerca de 10 minutos, 15 minutos, portanto, de debate final. O que eu gostava de duas questões, uma delas tem a ver exatamente com a exposição do André Morteira e com o avançar que ele faz, nomeadamente de uma não só a revisitação, mas também, no fundo, o reposicionamento daquilo que é a perspectiva do Geoffrey Parker, que é assinalado, e relativamente àquilo que é a utilização do armamento pessoal, portanto, se eu posso assim chamar. E gostaria porque eu ouvi mal, se calhar fui só eu que ouvi, que se o André retomava esta posição, esta sua... revisitação ou questionamento face à posição do Geoffrey Parker, nomeadamente na questão do Japão, portanto, interligando esses dois aspectos. E a segunda questão vai exatamente para o Paulo.
e tem a ver com, ele sinalizou um período que é um período anterior, logicamente, ao período que nós estamos aqui a focar, mas que de certa forma vai depois ter repercussões naquela data que nós colocamos como início do nosso trabalho, que é 1521, mas nesta questão do viajante e a forma como ele vai, no fundo, sinalizar o espaço bélico. E fala na questão da sensação. Eu gostaria que me pudesse explicar um pouco melhor como é que ele apresenta exatamente essa questão das sensações, isto é, da transmissão da sensação dos que sofrem no campo de batalha. Isto é uma questão que eu coloco até por interesse pessoal, porque, por exemplo, o meu viajante, não é? Portanto, o inning que eu vou falar, exatamente, não vai tocar, tem uma posição diferente relativamente a isso. Portanto, eu gostaria de saber de que maneira é que essa sensação aparece. É uma abordagem impressiva, de quase que de mergulho do autor no campo de batalha, de representação do beligerante do outro, ou, pelo contrário, é uma impressão que o próprio autor quase que se vai distinguindo e vai pondo o ponto de vista impressivo no outro que está a descrever. Portanto, não se autonomiza dessa mesma descrição. Não sei se o André quer começar. Sim, posso começar eu. Posso Portanto, o que eu tentei dizer foi que, portanto, o que desde sempre pela historiografia na história dos portugueses militares, dos portugueses na Ásia, o que tem sido valorizado foram as armas de fogo valorizadas, foram sobretudo os canhões, porque eram os canhões que eram empregos de uma forma inovadora, sobretudo nos navios, também muito nas fortalezas, na guerra de cerco, e que por causa disso as armas, as espingardas, chamamos assim, no sentido mais lato, nunca mereceram grande atenção. O contraste e dei o exemplo de Geoffrey Parker, podia ter dado outros, quer dizer, mas é um historiador de renome, o que lhe chamou a atenção dele, no livro dele sobre os portugueses, é exatamente os navios, os canhões e as fortalezas, um pouco. E depois dei o exemplo contrário das espingardas portuguesas, ou introduzidas pelos portugueses, mas usadas por outros, que foi o caso no Japão. Quer dizer, que é o caso mais conhecido de todos, em que terão, inclusive, levado a uma modificação da maneira de fazer a guerra, coisa que, empregos pelos próprios portugueses na Ásia, nunca teria acontecido. Onde os portugueses mudaram a guerra, ou praticaram uma guerra de novo tipo na Ásia, foi com canhões, foi com navios artilhados, etc. Nunca com corpos de mosqueteiros, quer dizer, como paradoxalmente acontece no Japão, quer dizer, com armas introduzidas pelos portugueses, mas apenas armas introduzidas pelos portugueses. O resto são os próprios japoneses que introduzem essas transformações através da introdução das armas de fogo individuais ou das espingardas. Foi só isso que eu tentei dizer, e que o Parker aí interessa-se pelo que os japoneses fazem com as espingardas portugueses, nunca com o que os portugueses fazem com as suas espingardas. Pronto, não sei se respondeu à sua pergunta. No fundo, aquilo que o André, portanto, o vetor da analítica é exatamente ver o outro reverso da medalha, isto é, no fundo, o Parker interessa-se por aquilo que os japoneses fazem com as nossas espingardas. Será interessante ver qual é que é a nossa utilização dos próprios portugueses pelas suas próprias espingardas naqueles palcos de guerra específicos, correto? Certo, e está muito pouco investigado. Foi o que eu tentei dizer, quer dizer, não há nenhumas conclusões. Eu achei, de facto, mesmo fui ver a bibliografia, não há quase nada, quer dizer, há muito pouca coisa mesmo. Portanto, é uma coisa que será depois, e há alguns exemplos intrigantes, não sei se a palavra existe, em que há corpos mosqueteiros portugueses a atuar em formatura, portanto não é aquela ideia do caos, de cada um por si, da guerra medieval, quer dizer, existem, por exemplo, o Luís Costa e Sousa estudou a guerra na Etiópia, onde há um corpo de mosqueteiros que é capaz de manter formaturas, portanto aquela ideia da anarquia, digamos assim, que é uma ideia que existe, um preconceito que existe, desde muito antigo, aliás, isto remonta aos próprios textos do século XVI e XVII, quer dizer, pode não ser completamente ajustado, há exemplos contrários, mas têm de ser mais investigados. Em relação à questão que a professora Ana Paula colocou, eu penso que, portanto, o autor não fala do outro, portanto, não se coloca a ele como no tabuleiro,
mas o que mais impressiona é a adjetivação utilizada. E a adjetivação, como aliás todo o relato vai nesse sentido, é que o autor constrói retratos profundamente humanos, portanto não são frios. No campo, ele foca diversas batalhas, como eu referi, e fala dos cercos, das armas utilizadas. No entanto, nestas duas batalhas, Ravenna e Marignano, ele já fala a um outro nível, que são as consequências da guerra. O número de baixas devidas às armas de fogo, o papel dos canhões, acima de tudo, por exemplo, a forma como descreve, o exercício de autoridade que tem para com os franceses, porque os franceses, durante a batalha e antes da batalha, assaltam igrejas, violam as raparigas das aldeias que estão em redor. Portanto, há todo um comportamento que é merecedor de uma adjetivação profundamente emotiva e sobretudo no campo de batalha, não é? E isto também tem a ver com a própria funcionalidade do texto, porque o texto dirige a uma pessoa apenas, ao seu senhor, portanto ele pode, digamos, explanar em termos de, à vontade, em termos de críticas. As críticas que ele faz aos papas eram impensáveis num documento de outra natureza, eram simplesmente impensáveis, não tinham eu pelo menos não conheço nada com este nível para esta época. Mas, acima de tudo, eu gostava de fazer esta questão da adjetivação que ele utiliza, que demonstra a sensibilidade dele, como alguém que está de fora, mas que quase que, no limite, sente-se uma empatia por parte do autor. E isto é um dado que eu acho muito curioso. Ele consegue se colocar no lugar do outro, sejam as vítimas dos franceses. Neste caso, seja, por exemplo, ele critica imenso os franceses, no entanto, ao seu comandante mostra uma profunda empatia, porque era alguém que queria uma luta digna com o seu igual e não consegue devido à nova forma de fazer a guerra. Não sei se respondi. Posso só fazer aqui, aliás, o André já falou um pouco nisso da Etiópia. Portanto, de facto, na Etiópia há a situação que não está muito estudada ainda, não é? Em que se organiza uma mini-campanha à conta de um efetivo que vai embarcado, não é? Ali rapidamente, encontra-se está tudo muito pouco estudado, de facto. Mesmo a relação, mesmo a forma como os soldados utilizam as armas, não é? São os soldados das lanças que disparam, são os que disparam, se há aqui de facto uma diferença tão grande como a própria tratadística indica, que existem os soldados de lança, existem os soldados de armas de fogo. Mas de facto o que parece, por exemplo, na Etiópia é que eles ambos funcionam com os mesmos tipos de armas. É uma campanha muito, muito interessante, não sei se é exemplar. O que me dá a ideia no fundo disto tudo é que, e não sei se qual é a tua percepção, André, é que há certas situações que são, digamos, o usual e que acabam por não ser referidas de uma forma clara, isto é, os portugueses à partida até parece que dominam as armas de fogo, mas não vêem necessidade de, quer dizer, aquilo é uma coisa que está, que é usual. Necessariamente tem que haver soldados já muito treinados naquela campanha da Etiópia, muito rotinados na guerra para fazer uma campanha daquele calibre, mesmo sendo poucos, não é? Não sei se acha. E há outros exemplos, como tu focaste o Martim Afonso de Melo, quando ele escreve aquele regimento de guerra, ele tem ali um conhecimento de campo muito grande e o autor diz que é da Índia, do Norte de África, de vários sítios, não é? Portanto, de facto, há muita coisa ainda por estudar, não é? Acho que há muita coisa por estudar. Exato. Pronto, para quem não sabe, esta coisa que é uma questão um pouco até, para quem não sabe, esta que eu chamei o volley-fire técnica, às vezes em português traduz por tiro sincronizado, é uma coisa que tradicionalmente se achava que se tinha sido inventada apenas pelos holandeses no século XVI, quer dizer, os holandeses na guerra, pronto, na guerra da Flandres com a Espanha, o palco por excelência da modernidade militar europeia. Claro. Quer dizer. E o que tem acontecido é que nos últimos tempos tem começado a haver reclamações ou reivindicações de precedência. Os espanhóis dizem que começaram primeiro, há casos dizem que quem começou primeiro foram os otomanos, quer dizer, e este texto do Martim Afonso de Melo, que parece descrever, a questão é um pouco técnica, que parece descrever alguma coisa que poderá ser esta tática de volley-fire, é significativo. Portanto, o Martim Afonso de Melo escreveu antes de Alcácer Quibir, serviu em Índia, nem sequer é daqueles veteranos, pelo que se sabe, não é sequer daqueles veteranos que andou pelas guerras da Europa, não, andou em Marrocos e na Ásia, e no entanto parece ter começado de uma tática ou de uma prototática de volley-fire. Portanto, é muito interessante, quer dizer, como tu dizes, o que aqueles mosqueteiros que foram para a Etiópia, quer dizer,
que eles não eram aqueles soldados impreparados que às vezes existe aquela ideia feita que lutavam à medieval, quer dizer, numa guerra que era apenas de sortidas, quer dizer, havia ali alguma disciplina, havia ali algum treino, havia ali alguma experiência. Agora, como tu dizes, é uma coisa que as fontes dão por garantida e nunca entram em grandes detalhes, quer dizer. Como há muito este foco sobre os episódios que são as guerras de cerco e os combates navais, nunca ninguém foi ver, quer dizer, episódio a episódio, batalha a batalha, para ver se consegue descobrir aquilo que eles não dizem, porque é o que dão por garantido, e saber efetivamente qual era o grau de disciplina que já existia nestas histórias. Tal e qual. Aqui para o Paulo também era uma coisa interessante, que era o problema daquilo que tu colocaste, da alteração na extração, no fundo, nos protagonismos dos soldados, não é? Está aqui uma alteração no etos da guerra, de facto, em que os soldados práticos e os oficiais já não são necessariamente os de extração nobiliática, não é? Já não são fidalgos, e isto é um conflito permanente durante todo o século XVI, e que nos mostra que, de facto, a guerra no século XVI é um bocado como o Francisco Contente Domingos dizia com as visões do mundo. Coexiste a época medieval e a época moderna. E ao longo de todo o século, até ao fim do século, ainda, por exemplo, no recrutamento, ainda temos levas de soldados pelos nobres nos aprestos de 1596 aqui para a defesa de Lisboa. Ainda veio o Duque de Bragança com o seu... E isto estamos a falar mesmo no fim do século e sob o domínio espanhol, não é? Tal como para Alcácer Quibir não sabemos sequer qual é, mas há levas de novos também, há mistura com as ordenanças de Dom Sebastião, não é? Com os soldados recrutados pelos oficiais que eram detestados pelas oligarquias locais, não é? Porque lhes tiravam o protagonismo. Portanto, isto é muito interessante, esta guerra no século XVI é muito interessante neste aspecto, de facto, da articulação dos dois mundos. Não para no Dom Manuel, de facto, não para. E em termos militares, nunca, a cavalaria pesada não perde a importância também, a cavalaria tipo medieval, não é? Aliás, até nas batalhas que aqui são descritas, em termos de cavalaria, nota-se que, quer dizer, na prática, no campo de batalha, a cavalaria pesada continua a ter o seu papel, mas a cavalaria ligeira, neste caso ela até fala muito dos mercenários albaneses, mas tanto os cavaleiros à estradiotas têm um papel cada vez mais preponderante na tática da batalha. Sim. Mas não deixam... Luís, vamos acabar. Não. É que o Luís Fonseca queria intervir e eu penso que o André também tinha levantado a mão. Portanto, era só para que pronto, o debate Luís, pudesse alargar. Exatamente, Luís, força. Não queria só não era tanto colocar uma questão, era só levantar aqui 2 ou 3 pontos curiosos. O primeiro em relação à questão dos duelos e a esta medievalização da forma da guerra ainda no período moderno. Lembrei-me de repente de 2 casos curiosos. Um é o do cerco de Lisboa de 1589 pelos ingleses. E há de facto o Conde de Essex desafia, quando está às portas de Lisboa, o Conde de Fuentes para um duelo individual. Ou seja, esta senhorialização da guerra permanece assim em períodos mais tardios. E a outra, lembrei-me também do cerco de Shaul de 1571. Há exatamente um caso, mas não com pessoas de um extrato nobiliárquico e, portanto, de grande importância social, mas de soldados. Ou seja, há um desafio entre as forças do sultão acho que é Ahmadnagar e as forças portuguesas. O desafio é aceito pelos portugueses e cada uma dos exércitos nomeia dois campeões e defrontam-se com espada e montante no campo de Shaul. É curioso, acho curioso a manutenção destas práticas um pouco medievais, né? E sobretudo em conflitos militares que nos dizem respeito, não é? Em palcos tão distintos. A outra, só queria perguntar uma coisa ao André, que é o seguinte: estavas a falar que há de facto muito poucos trabalhos sobre esta matéria. Lembrei-me do Subramanian, que tem um pequeno texto sobre o efeito Kagemusha. Ou seja, exatamente isso. Os portugueses não são propriamente conhecidos pela prática da utilização do arcabuz no Oriente, mas a disseminação das armas e o bom efeito que tiveram potencia a utilização deste tipo de armamento
pelos indianos, pelos asiáticos em geral, no sudoeste asiático também. Não sei se concordas com isto. Ou seja, os portugueses, como tu dizes, o armamento português acaba por ser utilizado com táticas diferentes até das que nós utilizamos em palcos muito diferentes, onde não tivemos grande intervenção sequer. E não sei se foi ou não muito eu concordo. Portanto, é basicamente essa coisa de estranha que não se... Nos soldados portugueses não se fala muito dos arcabuzeiros, mas depois, quando os soldados portugueses deixam o serviço português e se espalham pela Ásia, aí dão nas vistas e aparecem na historiografia, quer dizer. Portanto, eu acho que existe um bocado o viés historiográfico de ir à procura da novidade, quer dizer, e nas próprias tropas portuguesas chama mais a atenção dos historiadores, os canhões, quer dizer, e os navios, mais propriamente do que os espingardeiros, quer dizer, por isso é que muitas vezes não olhamos para eles. Mas pronto, é uma coisa... Tem de se olhar mais. Eu não quero dizer muito mais de definitivo sobre isto, porque de facto ainda não tenho. É preciso saber mais. Diz uma belíssima imagem ali de arcabuzeiros e artilheiros em Hooghly, que fica no Golfo de Bengala, não é? Exatamente. E de facto dá para pensar em toda aquela zona de Arracan. Eles estavam em todo lado, portanto não eram assim tão... E era tardio já, era século XVIII. Sim, século XVIII, portanto isto continua. Sim, isto continua. Achei interessante o que tu disseste do duelo, da primeira vez do duelo, e queria também chamar a atenção que isto não é uma coisa, às vezes temos um bocado a ideia de que isso é o sul da Europa que ficou apegado a estas ideias cavaleirescas, todos os Dons Quixotes, enquanto os povos do norte se modernizaram. É interessante que tu fales esse caso, que eu não conhecia, de ser um inglês a propor a um espanhol o duelo, e que chama a atenção também que há um caso em 1620 e qualquer coisa, numa questão também entre inglês e holandês, que já não sei se é o inglês, se é o holandês, que desafia o outro para um duelo. Portanto, isto não era uma coisa dos povos da Europa ultrapassados, dos Quixotes. Pronto. Isto é um bocado tarde. Eu queria só fazer uma questão ao Paulo. Portanto, ao Paulo, desculpa, se calhar foi desatenção da minha parte. Este texto está onde? Qual é a referência? Desculpa. O texto é um texto anónimo, mas tem tem um título. O prólogo funciona como título, mas o texto está publicado. Eu depois posso-te enviar a referência. Eu editei o texto. Foi depois que tu editaste recentemente, não foi? Sim. Porque é um texto absolutamente fascinante e é o tipo de fonte que falta, porque a história militar portuguesa, como está muito focada exatamente no além-mar, quer dizer, existem poucos relatos, que eu pelo menos não conheço nenhum relato comparável à experiência dos portugueses nas guerras europeias, quer dizer, acho muito, muito, muito interessante. Sim, neste caso surgem várias referências a portugueses. Portanto, participantes nas guerras de Itália. Exatamente. Na maioria das vezes integrados no tal contingente que de facto era espanhol, que era o contingente do vice-rei, e isto muito antes ainda de 1580, não é? Portanto, também queremos esse texto à base de dados, Paulo. O Roger tem a mão levantada. Tem. Roger, eu ia só dar-lhe a palavra a si. Depois de si, e pronto, e da resposta, logicamente, e depois acabávamos, porque eu depois ainda queria dar uma notícia só por causa da parte da tarde, está bem? Roger, desculpe lá, faz favor. Não, bom dia a todos, eu peço imensa desculpa, mas estou com um problema no computador e daí estar como voz do além, sem conseguir ligar a câmara, mas logo estarei de corpo presente, pelo menos já com câmara. Mas são só uns breves comentários sobre aquilo, enfim, e a ligação também tem andado a falhar, daí que não consegui, enfim, fazer mesmo atrás os comentários que tinha aqui já anotado, mas sobre quer o que o André disse, quer o Paulo, só notar que esta questão, enfim, mesmo da resistência à espingarda é algo não só, obviamente, europeu, mas que se vê em todo lado, a nível mundial. Veja-se ao famoso caso do próprio Império Egito, do próprio Império Mameluco do Egito, que a tese tradicional do David Ayalon é que tenha sido realmente derrotado porque não se soube adaptar, lá está, às espingardas, e acabou, enfim, lá está, como sabemos, em 1516-17, por ser engolido pelos
otomanos. E, portanto, isto do outro lado do Mediterrâneo. E já na Índia, a nível local, há também o exemplo de Vijayanagar, enfim, que também os últimos estudos do Richard Eaton mostram que a vitória de Talikota em 1565 se terá dado também porque Vijayanagar não soube adaptar militarmente, ao contrário dos sultanatos vizinhos, de Bijapur, Golconda e por aí fora, que souberam muito bem adotar quer a espingardaria, quer as outras armas de fogo. Portanto, essa reação é uma reação a nível global, porque durante séculos os feitos individuais acabaram sempre por ter a importância que tiveram e, portanto, o desenvolvimento da pólvora, quer na Ásia, quer na Europa, porque estas armas, enfim, a pólvora não é só uma invenção europeia, bem pelo contrário, nós sabemos na realidade que é uma invenção chinesa e que, enfim, chegou no século XIV à Europa e, portanto, o que os portugueses, como Geoffrey Parker e o Sanjay Subrahmanyam disseram num artigo muito interessante, os portugueses trouxeram algo familiar numa forma pouco familiar. Portanto, isto para notar estas alterações. E o que o André estava a falar agora mesmo, também me estava, por causa das questões das guerras de Itália, bom, eu e o meu colega, o Hélder Carvalhal, temos já na Forja há vários anos um artigo sobre os portugueses que estiveram nas guerras de Itália, porque são esses portugueses que realmente vão depois servir de primeiros homens na criação das estruturas da ordenança, no reinado de Dom Manuel, e depois mesmo durante o reinado de Dom João III, enfim, Bartolomeu Ferraz de Andrade, entre tantos outros, o Cristóvão Leitão, esse muito bem estudado pelo João Aubin, e são muitos outros, e portanto já temos mais de uma boa dúzia de nomes, para lá disso, de homens, de veteranos portugueses, que entravam não só pelo contingente espanhol, como o Paulo disse bem, mas também pelo lado francês. Temos também algumas referências de alguns que participaram pelo lado francês e que tiveram depois essa tarefa, digamos assim, de disseminar esses novos conhecimentos pelos campos portugueses e pelo Império. E, portanto, enfim, como eu digo, é um trabalho que está na Forja já há vários anos, mas que vai mostrar como realmente, do ponto de vista mesmo prático, como esses homens foram utilizados e foram fundamentais para essa disseminação, porque há aquela ideia que realmente, e verídica, de que em Portugal não houve basicamente guerra desde meados do século XV até 1640, e é um facto. Claro que há simplesmente aquele momento em 1580, mas isso quase não marca nada, mas neste caso isso não quer dizer que não houvesse esse conhecimento, mas este conhecimento muito atualizado do ponto de vista militar era necessário, mas não no Portugal continental, mas sim no Império. E por isso é que o caso português é então sui generis, porque acaba por exportar todas as novidades europeias, mas a uma dimensão global, tal como o André mostrou muito bem na comunicação dele, e que acabaram, em parte, por fazer furor, se é que podemos adotar estes termos, do outro lado do mundo. Pronto, era só isto. Obrigado. Portanto, foi mais um comentário, Roger. De qualquer forma, essa questão da noção do global, eu acho que nós temos que trabalhar bem as noções do global, portanto, neste nosso século XVI, portanto, especificar exatamente essas fronteiras, acho que é uma discussão que nos levará a outros mundos de interpretação e de conceito. E na parte da tarde nós continuaremos exatamente com essas discussões, até porque, que só vos queria alertar, nós vamos começar às 14h30, vamos parar agora para almoço, vamos começar às 14h30, mas devido ao facto de um problema pessoal, portanto, o Luís Fonseca, que iria apresentar às 15h50, irá apresentar às 14h30, isto é, o Luís Fonseca irá abrir as hostilidades às 14h30 e eu depois vou ocupar as hostilidades que vou-me transmutar em Luís Fonseca às 15h50. Portanto, não vamos começar com o desenho de uma batalha no memorial do Jorge Sining, mas vamos sim ver às 14h30 fontes para 3 itinerários de guerra ibero-marroquinos. Portanto, estamos no mesmo espaço, mas de qualquer forma será com certeza uma análise diferente, como é lógico. Que já não tem esse título, Ana Paula Avelar. Já não, o título passa a ser Interface, posso dizer? Sim. Interface História e Arqueologia nas campanhas militares ibero-marroquinas. Pronto. 1578-1580. É parecido, mas não é bem a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas de qualquer forma... Arqueologia. De qualquer forma, o Luís Fonseca irá trabalhar. Exato. Certo que estará subjacente a si, ou melhor, subjacente ao seu texto, que vai apresentar os textos que ele à partida tinha focalizado para esta
para esta sua intervenção. Portanto, muito obrigada a todos. Eu despeço-me até às 2h30, despedimos-nos todos e às 2h30 começamos então com o Luís Fonseca e toda a gente, adeus, e portanto, visivelmente todos juntos. Então até às 2h30. Muito obrigada a todos.